O Falando Nisso Band está no ar. Casos de dengue disparam no Brasil. Em todo o país, o número de casos de dengue também quase triplicou entre janeiro e outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, houve uma explosão do número de mortes. Foram 936, bem perto do recorde histórico registrado em todo o ano de 2015. Construção civil abre vagas em obras e lojas. Crescimento significa contratação. Só esta loja em São Paulo aumentou em 20% o quadro de funcionários este ano. Lei que protege casamento gay avança nos Estados Unidos. A perda da autonomia do que fazer com o próprio corpo foi considerada uma invasão do Estado, algo que fere um princípio levado a sério por aqui: a liberdade individual do cidadão. Quais exercícios as crianças devem fazer? Aqui, por exemplo, 2 árvores e 2 cordas se transformam em práticas corporais de aventura, importantes para as crianças. 10 brasileiros estão entre os melhores restaurantes da América Latina. A comida geralmente é a estrela principal, mas essa escolha também pode ser feita pelo bar, pelo ambiente, pelo serviço, pela experiência como um todo de estar naquele restaurante. Em cada um deles, entre os melhores da América Latina, um pouquinho do Brasil e muito da diversidade de ingredientes e sabores que cada vez mais colocam o país na rota da gastronomia mundial. E no estúdio vamos conversar sobre o crime do racismo, como denunciar e combater. Sexta-feira, dia 18 de novembro, o Falando Nisso Band começou. Oi, pessoal, uma ótima tarde para você que está vendo a gente. E aí, amigo? Boa tarde. Vamos encerrar a semana, né, amiga? Nossa, ó, essa semana não voou. Eu Teve achei. o feriado no meio, a gente fica meio confuso mesmo. Né? É verdade. Mas voou? Voou, também achei. Ó, a gente começa então o programa desta sexta-feira, sempre com uma mensagem bem interessante para você. Se nessa semana algo saiu do controle ou não terminou como você queria, pare, respire e fale com Deus, desabafe mesmo. O ato de refletir nas perdas ou também nas derrotas é o momento mais sagrado dessas situações. O aprendizado realmente vem na hora em que a gente deixa a sabedoria dominar o nosso coração. Mas isso não acontece de maneira espontânea não, viu? Tem que ser uma decisão realmente diária desses momentos em que a gente é realmente provado. E confie, uma hora as coisas acontecem. Olha, tem sorteio no nosso Instagram e você pode ir lá no @FalandoNissoBand, no nosso Insta, para dar uma olhadinha no kit da Tracta que você pode ganhar com vários produtos de beleza para você ficar bonito, para ficar bonita, enfim, cuidar da sua pele. Para participar, basta curtir essa foto oficial e aí colocar 2 amigos nos comentários, tá bom? Você tem que marcar esses 2 amigos. No dia 30 de novembro, daqui a pouco, a gente vai conhecer quem vai ganhar esse kit. Perfeito. E pelo @Falando Nisso Band, além de participar então desse sorteio tão bacana da Tracta, tem também nossa enquete sobre o assunto do dia. Então corre lá então, @Falando Nisso Band. A gente vai dar uma olhada nesse resultado parcial. O assunto de hoje é racismo. E a primeira perguntinha é: você já presenciou um ato racista? E tristemente, 100% dizendo que sim. Um absurdo, né? E segundo aqui, será que você em casa sabe como fazer essa denúncia do racismo? 67% comentando que não. Bom, hoje é sexta-feira, no dia 20 de novembro, que cai no domingo agora, é o Dia da Consciência Negra. E nós precisamos, claro, falar sobre o racismo que, infelizmente, ainda existe. Nós convidamos, então, para esse bate-papo, a Jéssica Ramos. Ela é advogada criminalista. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela participação, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Eu fico muito feliz em receber esse convite para falar sobre o racismo, porque a gente tem que falar o racismo todos os dias, não somente mês de novembro, e sim todos os dias, porque nós negros sofremos racismo, preconceito todos os dias, Exatamente. O tempo todo. Então, e esse programa vem para esclarecer, para ajudar, né? E não também para dar lição de moral. A gente quer realmente educar, porque às vezes a gente aprende errado mesmo na nossa vida, e isso não pode mais ser aceito, viu, gente? Então, assim, estamos no momento de aprender e mudar. Então, a gente quer ajudar você em casa a mudar também, porque chegou o momento disso. Chega de também ficar, né? Eu não sabia. Vamos aprender e mudar. Pronto.
Doutora Jéssica, então vamos falar, né? O que representa o dia 20 de novembro para a história? 20 de novembro é o dia da consciência negra, porque eles aplicaram consciência negra no dia 20 de novembro, porque foi a data do Zumbi dos Palmares, que ele morreu nessa data, dia 20 de novembro, que ele foi capturado, porque ele era um dos heróis do Quilombo dos Palmares, que ele era contra o sistema escravagista, e o objetivo dele era salvar todos os negros que foram escravizados. E com isso, o Quilombo dos Palmares era um quilombo muito grande, um território muito grande, e os coronéis se sentiram-se ameaçados. E com isso, eles queriam caçar todos esses negros escravizados, e com isso conseguiram. E o Zumbi dos Palmares foi o único que conseguiu se salvar, mas no dia 20 de novembro ele foi capturado e morto, e a cabeça dele foi exposta para todos os escravos, para dizer, se vocês fugirem, vocês vão ser mortos. Então, hoje, 20 de novembro, representa a luta dos negros contra a discriminação, contra o racismo. Então, hoje, 20 de novembro, representa que nós negros não podemos parar de lutar, que a gente tem que lutar para a gente ter uma dignidade, vida digna, e que a gente tem que terminar com esse racismo, esse preconceito racial que a gente sofre em todos os dias. Interessante, né? Usaram a cabeça dele para colocar medo. E hoje ele realmente é usado aí como referência de coragem para todos. Achei lindo isso. Tem uma tabelinha aqui, doutora, para a gente comentar com os números absurdos de racismo aqui no nosso país. Então a gente vai comentar com vocês. O primeiro ponto é o seguinte, a gente vê que a maioria do brasileiro aí do Brasil tem a população preta ou parda, que são 56% da população, né? Exatamente. Na sequência, a gente observa 84% percebe racismo, mas apenas 4% se considera preconceituoso. Há algo dúbio aí, né? 84%. Não faz sentido algum. Não faz sentido. Até mesmo porque, amiga, aí a gente percebe que o racismo no nosso país realmente ele é muito velado, né, doutora? Às vezes a pessoa ela reproduz e ela é racista e nem percebe. Sim, esse tipo de racismo é um racismo individualista, que a pessoa, ela pratica, não é individualista, tipo, é estrutural. Sim. Que ela está acostumada a praticar esse crime de racismo e acaba não percebendo. Às vezes ela sabe, mas ela não reage, né, de uma forma natural, né? Então, por exemplo, usando as palavras que não podem ser usadas, atitudes, quando vê um negro na rua, fica com medo. Atravessa a rua. Acha que o negro é o ladrão, vai roubar. Então, e pessoas que ela fala que não considera preconceituosas, são pessoas que praticam todos os dias, e nem no trabalho, dentro de casa. Então, realmente, é muita discrepância. Vamos lá, 52% dos trabalhadores negros já sofreram alguma discriminação e a gente percebe que 54% acreditam que brasileiros não reagiriam bem de um chefe negro. Então a gente percebe que o ambiente de trabalho existe um preconceito forte, você vê mais da metade, 52%, sim, mas ao mesmo tempo também, gente, 54%, esse número eu achei o pior de todos. 54%, gente, das pessoas do Brasil não aceitariam ou não conviveriam bem com o chefe negro. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Sim. Seguindo os números, 71% dos brasileiros já presenciaram uma pessoa negra sendo humilhada ou discriminada. E depois, 69% das pessoas negras já foram seguidas por seguranças em lojas. Sim. Infelizmente, são números que ainda existem. Essa pesquisa é uma pesquisa recente, né, do ano passado, e foi, na verdade, feita em 72 cidades do país. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Locomotiva. Que triste, né? E a gente pode comentar, aliás, você em casa, manda mensagem pra gente, fazendo perguntas para a doutora, mas também dando depoimento. Você que é uma mulher preta, um homem preto, já passou por situações como essa, às vezes entra num shopping e você não tem a paz. Para onde você olha, tem segurança atrás de você. Para a gente mostrar para quem está assistindo, às vezes
se ilude achando que não existe, que é algo real, infelizmente, do nosso dia a dia. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias, daqui a pouco a gente volta para o assunto do dia. A gente vem falando, dando um alerta, pois o número de casos de dengue vem aumentando não só aqui na nossa região, mas também no Brasil inteiro. Pois é, em 2022 a dengue matou quase 1.000 pessoas em todo o país, o maior número em 7 anos. A gente confere na reportagem de Rodrigo Leite. De casa em casa, o trabalho dos agentes de saúde é orientar os moradores para algo que deve estar na rotina de todo mundo: o cuidado com a dengue. Seu Moacir adora cultivar plantas e ouviu as dicas com atenção. Essa mensagem de cuidado, o excesso é melhor sempre do que a gente deixar de fazer as coisas, né? Curitiba está em alerta. Foram identificados mais de 1.000 focos do mosquito Aedes aegypti do começo do ano até o fim do mês passado, número 3 vezes maior do que em 2021. Em todo o país, o número de casos de dengue também quase triplicou entre janeiro e outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, houve uma explosão do número de mortes. Foram 936, bem perto do recorde histórico registrado em todo o ano de 2015. Além da dengue, o mosquito transmite zika e chikungunya, doenças que também podem levar à morte. Um paciente com dengue, ele acaba tendo dor de cabeça, febre, fica sem trabalhar 3, 4 dias, lota os pronto-atendimentos, os pronto-socorros. Então, com isso, a gente tem um impacto muito grande em saúde pública. Perfeito, gente, fica esse toque para você. Então, isso depende muito da gente. Em casa, vamos tirar toda a aguinha que acumula e a gente faz a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, né? Tem um setor da economia que tem puxado a recuperação do emprego com força. Ainda bem, né, gente? A construção civil, que hoje é a área que mais emprega no país. Vamos ver na reportagem da Maiara Bachanello. Em uma só quadra, 5 novos empreendimentos. Todos os dias, 2 prédios novos são entregues na cidade de São Paulo, 24% a mais que em 2021. Mais edifícios, mais oportunidades de trabalho. Nos primeiros 5 meses deste ano, o setor da construção civil abriu 155 mil vagas com carteira assinada. Em um acumulado de 2 anos, foram 430 mil em todo o país. Empregos diretos. Para cada um emprego na construção civil, você gera outros 3 empregos informais, que é aquele pedreiro, pintor, o calheiro, eletricista que trabalha o dia a dia, né? Na outra ponta, o varejo de madeiras, ferragens e materiais de construção também vem gerando empregos. No estado de São Paulo, foram mais de 5.100 novas vagas este ano. Crescimento significa contratação. Só esta loja em São Paulo aumentou em 20% o quadro de funcionários este ano. Dá mais ou menos uns 40 ou 50 funcionários novos. E assim a gente vai movimentando a economia, né? Loja mais cheia significa comissão maior e vendedora feliz, ainda mais no fim do ano. Significa ticket médio alto e um bom salário. Também faturamos bem. Que bom, todo mundo sai ganhando, a nossa torcida é isso mesmo, viu? Bom, vamos ver aí sobre a lei que protege o casamento gay, que avançou nos Estados Unidos, a gente já explica por quê. É isso, e daqui a pouco a gente volta também com outros assuntos, inclusive com o nosso assunto do dia. Estamos falando sobre racismo.
Estamos de volta, já contando para você essa novidade tão bacana, que a mega loja de departamentos Mamãe Presentes agora é Evoni Cosméticos. Uma loja que com certeza você já viu, né, amiga? É isso mesmo. A loja rosa que fica bem pertinho da Dutra, beirando a rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos. Está cheia de promoções agora para o mês de novembro. E essa mega loja de departamentos, que é a Evoni Cosméticos, você encontra tudo para sua família, sempre com os melhores preços. Verdade. Olha quanta coisa. A gente tem roupa, acessório, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e maquiagens. Bora conferir então, amiga, as ofertas de hoje? Bora conferir, porque tem coloração chegando. Aproveita que é sexta-feira para você cuidar do visu e aproveitar o fim de semana. Muda. Olha só, é isso mesmo. Essa aqui que é a Coriton, a partir de R$10,49 cada. Olha que legal, gente. Também a L'Oréal a partir de R$28,90 cada. É isso. Tem também os perfumes com várias fragrâncias também. Nossa, mostra aqui, tudo importado, né, Eu gente? gostei desse aqui. Ai, gente, esse é um tradicional, Secawan. Nossa, que E é uma chique. delícia. Chique E dependendo do formato dele, é unissex, sabia? Gente, então para ver olha, o preço tá incrível, mas para você conferir, tem que ir lá na Evoni Cosméticos sem falta alguma. Então eu vou repetir para vocês. Fica na beira da Dutra, no sentido Rio, bem Isso. aquele, sabe aquele açaí tacadista que fica no Parque Industrial? Fica coladinho mesmo aqui em São José. É, você encontra também um estacionamento gratuito com muitas vagas para você não se preocupar em parar o carro. E é legal porque é um passeio para você e para toda a sua família. Aproveite, porque tem muita coisa bacana. Daqui a pouco já dá para fazer as compras. Daqui a pouco não. Já compra pro Natal, já. Já compra, isso que eu ia falar, os Muda o cabelo pro presentes. Natal, pro Ano Novo, os perfumes. Fica Todo cheiroso. mundo, aliás, olha, segunda-feira eu e a Agda a gente vai gravar lá na Evoni. É Quem isso. quiser acompanhar com a gente, segunda-feira à tarde agora, viu? Estaremos lá. Todo mundo pra Evoni. Delícia. Vamos lá, então. Olha, gente, sextou, como eu falei, né? Uma das coisas que as pessoas adoram saber a previsão do tempo, até para se programar para o fim de semana. Tem gente que vai descer para a praia, tem gente que gosta de ir para a serra, enfim. Amanda Souza está chegando para mostrar para a gente como vai ficar então o tempo. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Tempo seco na região, não há presença de nebulosidade. Durante esta sexta-feira, o sol vai predominar desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. A temperatura ainda não sobe muito por conta dos ventos que sopram do quadrante sul, associados a uma área de alta pressão atmosférica que vem na retaguarda da última frente fria. Hoje, a máxima deve chegar a 26 graus em Caçapava, pode fazer 25 em Paraibuna, 23 em Campos do Jordão, 26 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos, a temperatura vai continuar subindo nos próximos dias. Hoje, máxima prevista de 27 graus, não deve chover também no final de semana, máxima de 28 graus no sábado e 30 graus no domingo. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 29 quilômetros por hora. Tá certo, Amanda, obrigado. Viu? Bom, de volta com o assunto do programa de hoje, racismo. A gente precisa conversar e pegando o gancho que domingo é o Dia da Consciência Negra e a gente precisa lembrar dessa data. Então a doutora Jéssica, ela já explicou um pouquinho pra gente o porquê também dessa data tão importante pra gente parar e refletir. Mas a gente sabe também que o racismo, gente, a gente quer entender, na verdade, o que é o racismo antes de até a gente continuar a conversa, doutora, e se existem tipos de racismo também. Quais são as formas, né? Sim, o racismo é quando ele primeiro está na lei, né, 7.716 de 89. O racismo, ele acontece quando, vou dar um exemplo que fica muito mais fácil para vocês entenderem. É quando o estabelecimento comercial diz que não quero que negros entrem nesse estabelecimento. Negros ou judeus, gays. Então, isso é uma prática de crime de racismo. Ou também quando uma empresa fala assim que não quer contratar negros dentro da empresa. Então, esse é o crime de racismo, que é o mais fácil. Ele atinge pessoas indeterminadas, um grupo de pessoas indeterminadas, ou seja, negros, lésbicas, transexuais. Então, isso é um crime de racismo. Quais são as formas de racismo? Todo mundo entende que racismo é xingamento, ou a pessoa bateu em um negro. Não. Existem vários tipos, na verdade, existem dois
tipos de racismo, que é o racismo institucional. O que é? A gente podemos analisar que em órgãos públicos, quem está no cargo como juiz, promotor, defensor, são pessoas brancas e a maioria são homens. É difícil você ver uma pessoa negra sendo juíza, promotores. Você não vê. A maioria das pessoas negras trabalham em faxina. Você vê muito isso. E também na empresa privadas. Você vê poucos funcionários negros. É mais pessoas brancas. Então, isso é um racismo institucional. E tem o racismo estrutural. O racismo estrutural é quando, é o que eu falei aqui, que a pessoa reage inconscientemente, né? Ela começa a praticar, né, dentro de casa, racismo, ela não percebe. Então, a gente tem que acabar com esse racismo estrutural, porque se não acabar o racismo estrutural, vai continuar isso para sempre. Então, nós temos que mudar tudo isso. Tanto que, quando eu estava estudando sobre o racismo, para falar aqui nesse programa, eu descobri que as mulheres negras que vão para o trabalho de parto, os médicos não aplicam anestesia porque acreditam que as pessoas negras, elas aguentam mais a dor do que as pessoas brancas, que as mulheres brancas. Que absurdo. Sim, inclusive teve um caso que uma mulher negra que estava grávida, o médico não quis aplicar anestesia e essa mãe morreu. Sobreviveu a criança. Sim. E a mãe morreu. Então, isso acontece muito, principalmente em hospitais públicos. Uhum. Doutora Jéssica, vamos falar, então, racismo, ele é crime e, inclusive, é inafiançável, não é isso? Sim, inafiançável. Vamos falar sobre as penas. Sim. Quando você pratica o crime de racismo, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, o racismo é considerado inafiançável, ou seja, quando você comete, o delegado ou o juiz não pode aplicar a fiança. Mas por que eles saem? Porque, conforme o Código Penal, você pode aplicar outras medidas cautelares, ou seja, você pode comparecer no fórum periodicamente, assinar, comparecer em todos os atos no processo. Eles acabam respondendo o processo em liberdade. Então e não é, né, doutor? Isso que é triste. Sim, meio que na teoria, mas... Na prática não é, que coisa, né, gente? Hoje em dia, o crime de racismo é muito fraco na justiça, né? Muita gente não é presa. Então, acabam praticando como se fosse normal. Doutora, só para a gente finalizar a questão dos casos que você exemplificou aqui, por exemplo, no caso daquela mãe que infelizmente faleceu, houve um desfecho desses casos? Não, eles acabam silenciando, né? Não acredito. Eles acabam silenciando, acabam ignorando, né? Porque um é negro, então acabam silenciando o caso. Se acoberta, né? Sim. Um vai acobertando. Sim. Triste demais, gente, muito triste. O que vem também junto com esse racismo estrutural que a doutora está explicando pra gente, são expressões do dia a dia que a gente realmente precisa evitar. Então, até antes de colocar a tabelinha, Fer, você espera para mim só algumas participações para destacar. Primeiro, me dá um beijo para a Silvane e para o Vitor. O Vitor Guilherme, ele faz aniversário hoje. Ele faz aniversário no sábado. 8 anos. Um beijo para ele. Parabéns. É para o Vitor? É ela que perguntou se você... sua irmã tá bem? Eu tô bem. É a Silvana. Não estava junto com meu irmão aqui, que ele estava Eu estava tomando café lá no Vale Sul. E eu fiquei em casa, lavando a louça, arrumando o quarto dele. Olha só, Cléo Campos comentando aqui. Olha que triste, amiga. Olha só, essa de ser seguida em loja é terrível. Logo saio da loja e nem compro. Acaba constrangendo a Cléo também. Com certeza. E a Silvia comentando que a filha dela, de 11 anos, sofreu racismo na escola, pela sua cor e cabelo. Minha filha chegava triste. O pior é que quem faz com ela é da mesma cor dela. Triste demais. Acaba reproduzindo o racismo. Se der tempo, a gente até comenta sobre isso. Então, vamos lá. Expressões racistas que não devem ser utilizadas. Cor de pele. Isso eu vou explicar para vocês aí em casa. Você que compra um lápis de cor e às vezes vai explicar assim, que cor é essa? Laranja. Que cor é essa? Azul. E essa? Cor de pele.
para o lápis rosa. Isso não deve ser utilizado, viu, gente? Na hora de você ensinar o seu filho que é branco, né, que a cor de pele é aquele lápis rosa. Porque a cor de pele pode ser o lápis preto, marrom, branco, Sim. amarelo, porque cada cor também, a pele pode ser de várias cores, entendeu? Então, a primeira expressão que não deve utilizar. A segunda é mulata, expressão espanhola do cruzamento de cavalo com jumento. Ai, que absurdo, gente. Porque muitas vezes usaram essa expressão mulata, né? É, e era Até mesmo... década de 80, 70, era Nossa, tudo muito mais usavam. liberado e era horrível. Pô, E a gente não tinha via noção. muito, né? Antes, esse tipo de... eu, quando era pequena, eu não sabia disso, mulata. E quando eu descobri isso, aí hoje eu não utilizo mais essa palavra mulata, porque... Às vezes considerada pela falta de preconceituosa. conhecimento a pessoa Exatamente, usa, por mas isso não que a gente está pode. aqui, né? Para gerar conhecimento, enfim, propagar isso. Que Vamos nem lá, falar amiga. cor do pecado, quando você se refere a uma pessoa, uma mulher negra, que é atraente para você. Qual que é o problema disso? Você vai estar colocando, gente, sensualizando a figura da mulher preta. E não pode fazer isso. Então, você não pode usar cor do pecado, tá bom? A outra, amiga. Não, esse é o que mais a gente ouve. É Eu pelo- verdade. Moreno. Gente, qual o problema de falar que a pessoa é negra ou é preta? Não tem Sim. problema algum. Não é moreno. Né? Se a pessoa é negra e ponto Não final. ofende Não chamar alguém ofende, de né, negro, doutora? ou- porque é a cor, preta ou negra. É, as pessoas elas têm dificuldade de falar, É você é interessante. negra, você é negro. Falar, isso é moreninho. Não, gente, não existe. A partir do momento que você tem uma boca grande, o nariz grande, o cabelo crespo, independente da sua cor, você é considerado negro. Entendi. Olha só que Entendeu? Não tem interessante. essa de mulato, moreno, moreninho. É criar Você umas considerado categorias negro. absurdas, gente. É péssimo isso mesmo. Então não precisa. Algo que a gente já comentou aqui no programa, que a gente fez um programa inteiro sobre isso. Cabelo ruim, cabelo duro, piaçava. Isso causa realmente a negação das origens e desvaloriza a beleza negra. Então não pode falar também. E para encerrar, amiga? Vamos lá. Denegrir, né? Remete a algo ruim, associado à palavra negro. Vale também para expressões como lista negra, mercado negro, ovelha negra, né? São expressões que a gente acaba, Soltando. infelizmente, usando. Que não pode mais, viu, gente? Então a gente não pode usar. A gente está num outro momento agora. Então, mas eu não consigo. A gente, com o tempo, vai aprendendo. vai Claro, tirando tudo isso. é. Tudo é possível. Tudo é Para quem possível. quer fazer o certo? Agora a gente vai falar também sobre preconceito, mas de uma outra maneira, doutora. Daqui a pouco a gente volta no assunto para falar com você. Tá bom. A luta pelos direitos iguais a todos, agora falando sobre a união homoafetiva. Pois é, gente. A sociedade americana está se mexendo para enfrentar o preconceito de conservadores que não aceitam casamento gay. E o Eduardo Barão explica pra gente. O projeto defendido pelos democratas no Senado americano recebeu apoio de 12 parlamentares republicanos. A proposta blindaria qualquer mudança futura por parte da justiça do país. A lei é uma resposta depois que boa parte dos americanos reprovou a decisão da Suprema Corte, composta por maioria conservadora, que anulou o direito constitucional ao aborto. Desde então, cada estado passou a ter autonomia para determinar leis de quais mulheres poderiam ou não realizar o procedimento. A perda da autonomia do que fazer com o próprio corpo foi considerada uma invasão do Estado, algo que fere um princípio levado a sério por aqui, a liberdade individual do cidadão. O presidente Joe Biden já disse que vai promulgar o projeto sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo assim que o Congresso aprovar a lei. De acordo com o censo americano, hoje existem cerca de 568 mil casais do mesmo sexo que oficializaram o relacionamento nos Estados Unidos. Bom, e no próximo bloco a gente vai conferir quais exercícios será que as crianças devem fazer, hein? Pois é, a gente já explica para vocês e também a gente confere dicas imperdíveis com o Dr. Marcos Massal da Polipet, sempre cuidando dos nossos bichinhos de estimação. Ossinhos e petiscos para cães. Será que a gente pode dar à vontade? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.
Já estamos de volta com o Falando Nisso, agora para conferir as dicas que o Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet, separou para a gente no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje a pergunta é sobre ossinhos e petiscos para cães. Se pode ser dado à vontade ou com que frequência deve ser dado. Então, hoje em dia a gente tem, né, uma variedade bem grande de ossinhos, né? Eles são feitos de uma forma bem segura, né? São próprios para a ingestão do animal, mas a gente não pode dar à vontade, né? Porque muitas vezes o cachorro ele deixa de comer a ração, que é o alimento adequado, e fica comendo aqueles ossinhos ou fica muito tempo com aquele ossinho, né? Então deve ser dado com uma frequência, pode ser dado até todo dia, mas uma quantidade pequena, né? Uma coisa também importante são aqueles ossos naturais de osso mesmo, né? Muitas vezes o cachorro ele fica horas, às vezes o dia inteiro com o osso na boca, né? Roendo. Isso pode causar, né, desgaste dos dentes dele, então tem que tomar cuidado, não pode deixar durante o dia inteiro, tem que dar um tempo e depois tirar. Esses produtos eles podem ser ingeridos, né? Então não representa perigo para o cachorro. Existe até hoje em dia produtos livres de formol, né, que são mais seguros ainda para os cãezinhos, né? O petisco é uma forma de agrado, né? Então sempre dar com moderação e em quantidade assim, adequada, não exagerada, né? Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Voltar para o assunto de hoje, reforçando para você em casa, nesse domingo é comemorado o Dia da Consciência Negra e a gente está fazendo um programa falando um pouquinho dessa data tão importante que merece nossa atenção, porque infelizmente a gente observa ainda muitos casos de preconceito e isso precisa sim ser combatido. E uma das formas é a informação. Então a doutora Jéssica Ramos está aqui, ela que é advogada criminalista, e ela vai comentar com a gente sobre esse caminho realmente para a gente acabar com essa desigualdade racial. Como que a gente pode ajudar, de repente, quem presencia uma cena de preconceito? O que a pessoa pode fazer naquele momento? Se vocês presenciarem algum tipo de crime de racismo ou preconceito, é bom vocês filmar, gravar, ou se for na internet, tirar print e com isso comparecer na delegacia, mostrar provas, porque infelizmente tem que ter provas suficientes que você sofreu aquele crime de racismo. Se não tiver provas, não ajuda muito, então tem que ter provas. Então é importante vocês gravarem no momento que estiver acontecendo, tirar print, que é muito importante. Jéssica, você que é advogada hoje, eu imagino que já tenha passado por várias situações delicadas e constrangedoras durante a sua vida, né? Para você, qual que é o caminho para realmente acabar com essa desigualdade racial? A gente viu o depoimento de uma mãe dizendo que a filha de 11 anos, né, estava sendo discriminada, sofrendo preconceito na escola, uma criança, né? Talvez o caminho seja ali mesmo com os pequenos, alertando na escola, alertando as famílias. Qual é a sua opinião? Realmente, o que podemos acabar com a desigualdade, com esse preconceito, o Estado tem que ajudar essas pessoas que sofrem esse tipo de racismo, que chama ações afirmativas. Dá oportunidade para essas pessoas negras, essas crianças que sofrem na escola. Era importante ter um ensino para essas crianças entenderem o que é o preconceito racial, a história dos negros, que é muito importante, saber da cultura, ver que negro também é um negro bonito, cabelo crespo é bonito, que nós somos seres humanos, nós somos iguais, não tem diferença nenhuma. Então, o Estado também tem que ajudar com ações afirmativas, por exemplo, a cota racial. Que a cota racial ela dá oportunidade para essas pessoas de ter uma vida digna. Então, eu acho que é daí que a gente tem que começar. E dentro de casa, né, a criação, os pais têm que saber criar, mostrar,
não tem diferença. Uma criança é uma criança. Cabelo crespo é bonito. Principalmente para nós negros, às vezes, a gente vê o nosso cabelo e acha que é feio, mas não é feio. Os pais têm que mostrar para essas crianças negras, seu cabelo é lindo, você é linda. Porque antigamente, na minha época, não tinha essa educação, sim, né? As crianças negras que tinham cabelo black, eu tive quando era pequena, eu sofria bullying na escola. Falava que cabelo crespo era feio, fedido, duro, como vocês viram as palavras que usam. Sim. E aí nós, né, como afeta nosso autoestima, a gente acaba alisando. Eu tive cabelo liso, que agora eu voltei a assumir meu cabelo crespo, eu entendi que cabelo crespo é bonito, porque a gente, quando a gente é pequeno, a gente passa por essas coisas, a gente que acha que tudo o nosso é feio. Uhum. Então, tudo começa pela educação, pela criação dentro de casa. E o Estado também tem que ajudar, alguma forma, para acabar com a discriminação. Olha, com muita humildade, eu quero só comentar para você que está em casa, e às vezes tem um coração um pouco mais fechado em relação a cotas, por exemplo, né? Que eu sei que existe muita gente que não concorda. Eu só quero que você pense o seguinte, no seu local de trabalho, quantas pessoas pretas tem? E as que têm, o que elas fazem nesse local de trabalho? Reflita isso você em casa também. Porque isso vai mostrar para você uma desigualdade que não deveria existir. Se um país que tem 53% de pessoas pretas e pardas... 56, perdão. Pessoas pretas e pardas. E nesse lugar de trabalho você não tem mais da metade de pessoas que são pretas e pardas, algo não está batendo. Sim, nesse processo, exatamente. Essas pessoas que têm a cor de pele branca, elas são privilegiadas. E por mais que essa palavra te machuque, ela é real e você precisa encarar de maneira digna essa situação que a gente vive. É aquele preconceito velado que a gente estava falando, né? E infelizmente, do nosso isso. Dia a dia. Reflita. A intenção do programa é fazer você refletir mesmo. Sim, porque a reflexão muda, né? Também podemos analisar na comunidade. Uhum. Qual é a população mais pobre? É a população negra. E a população que é mais encarcerada? É a população negra. Então, tem alguma coisa errada. Isso se chama racismo. Sim. Porque muitos negros sofrem abordagens policiais injustificadas, eles apanham, são presos inocentes, porque é negro, todo mundo acredita, negro é bandido, então tem que ser preso. Tem provas, o Estado não tem provas suficientes que aquela pessoa negra cometeu aquele crime. Então, só pela cor a pessoa já acusa. Não, é ladrão. Que olha a cor dele, entendeu? Então, a gente tem que mudar isso, mudar o pensamento em que negro que quando estiver na rua não é ladrão. Tem ladrão em todos os lugares, tanto no lugar nobres quanto na comunidade também. A comunidade também tem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e também tem pessoas que não prestam. E no bairro nobre também. Também. É isso, em qualquer lugar. Bom, a gente vai agora para o nosso bloco de notícias. Algo que é indiscutível, falando sobre exercício físico, é que ele é excelente para a saúde e necessário em todas as idades, né? Pois é, para as crianças, quando elas começam a se exercitar, qual que deve ser a idade certa? E o que elas podem fazer também? O Igor Calhão vai contar para a gente. Chegou a hora que a criançada mais gosta, a aula do Tio Joy. A aula do Tio Joy é muito legal? Corridas, desafios e trabalhos em grupo. E as atividades não ficam restritas à quadra. Aqui, por exemplo, 2 árvores e 2 cordas se transformam em práticas corporais de aventura, importantes para as crianças. Capacidades físicas, que são força, resistência, velocidade, potência. Aí tem as habilidades socioemocionais, empatia, solidariedade. E tem as habilidades psicomotoras, que é domínio de espaço, lateralidade, orientação temporal. Estudos apontam que as atividades físicas têm um papel essencial para o desenvolvimento das crianças desde os primeiros meses de vida. Crianças de 0 a 2 anos de idade precisam ser encorajadas a engatinhar e andar. Nessa faixa etária, a gente espera que ele tenha um desenvolvimento motor. Esse desenvolvimento acontece desde quando a criança nasce. Dos 3 aos 5 anos, os médicos recomendam atividades que desenvolvam a coordenação motora, como brincadeiras, exercícios com bolas e natação. Dos 6 até os 19 anos,
cuidados. A orientação é que as atividades sejam feitas de forma moderada, ao menos 3 vezes por semana. Caminhadas, andar de bicicleta, esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete e outras atividades. O exercício físico é absolutamente necessário em todas as idades, principalmente nas crianças. Por quê? Porque todos os seus órgãos, seus sistemas estão se formando. Quando a criança se exercita, músculo, tendão, osso, coração, pulmão, tudo isso funciona de uma maneira melhor, mais ágil. Além de funcionar tudo melhor, também cansa os pequenos, viu? E aí os pais descansam. Deixa a rotina As crianças de casa mais leve. cansam e os pais descansam, né, amiga? Bom, bora para mais informação com o Douglas, nosso amigo querido repórter. Douglas Cruz vai falar pra gente os destaques do Jornal do Meio-Dia da Band Vale FM. Meu querido amigo, boa tarde para você. Boa tarde, Lucas e Agda, e a todos que estão acompanhando aí o programa Falando Nisso. Infelizmente, o destaque aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM foi a disparada de casos da Covid-19 aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, nossa cidade registrou um aumento aí de 125% no número de casos na primeira quinzena desse mês. E essa mesma tendência segue também em Taubaté, Jacareí e demais cidades da região. Infelizmente, segundo dados da Fundação SEAD, a internação também está crescendo, viu? Foi um aumento de 149% nessa semana aqui na RM Vale, nas 39 cidades que compõem a nossa região metropolitana. Mas, pelo menos antes tarde do que nunca, aquele famoso ditado, com esse aumento de casos, o pessoal voltou a procurar a vacinação. Postos de vacinação aqui em São José dos Campos, também em Taubaté, estão registrando aumento da demanda pela procura pela 3ª e 4ª dose da vacina, que são doses colocadas aí pelos especialistas como fundamentais para evitar uma nova onda de proliferação dessa pandemia que nunca vai embora. A detecção aí de testes, a compra de testes em farmácias para a detecção da doença também aumentou e algumas empresas, inclusive, já estão recomendando o uso de máscaras para evitar aí uma explosão de casos nesse fim de ano, que a gente sabe que muitas pessoas acabam se reunindo para fazer aí confraternizações e outras festas de fim de ano. Ainda sobre a Covid-19, também foi destaque aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, que a Prefeitura de São José dos Campos iniciou hoje a vacinação contra a Covid-19 em bebês de 6 meses de idade, 6 meses até 3 anos de idade com comorbidades aqui na nossa região. A gente noticiou ontem que Jacareí já tinha começado, hoje foi a vez de São José dos Campos e essa liberação ocorreu depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a vacina Pfizer Baby, a única para essa faixa etária que antes aí estava restrita a pessoas e crianças com mais de 3 anos de idade. Então, você, pai ou responsável que tem um filho nessas condições, você pode procurar qualquer posto de vacinação aqui em São José dos Campos, porém, na segunda-feira, porque essa vacinação está ocorrendo aqui na cidade das 8 horas da manhã até o meio-dia, isso segundo a Prefeitura, para evitar a perca de doses aqui na cidade. É isso, então o pai, que tem uma criança de 0 a 3 anos com comorbidades, deve levá-lo até a partir de segunda-feira agora, né, Douglas? Obrigada, viu? Vamos falar um pouquinho sobre as estradas? Saber como que está o movimento nas estradas da nossa região. Agda, 2 problemas aqui, esse final de semana chegando, aqui na rodovia Presidente Dutra, a partir do quilômetro 153, ali próximo ao posto da Gruta, no sentido Rio de Janeiro, já tem um trânsito lento acontecendo devido a obras da concessionária e esse trânsito se estende até ali próximo ao CPI 1, que é o Comando de Policiamento do Interior, ou também ao DCTA aqui na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro. Outro problema na travessia de Balsas, pessoal já indo aí para o final de semana procurando Ilhabela, a travessia de Balsas nesse momento com 1 hora de lentidão no embarque sentido Ilhabela. E daqui para frente isso vai acontecer com frequência, né? Porque a temperatura está subindo, o verãozão está chegando. Douglas, obrigada. A gente se vê segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Até. Tchau, meu amigo. Até mais. Olha, no próximo bloco a gente vai comentar 10 restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina, gente. Que delícia. Não sai daí rapidinho.
cuidado da doutora Jéssica. Mas antes da gente voltar para esse assunto tão importante, tem um recado para você, viu? Um recado. Você sabe que agora tem, em novembro, que tem gol de cabeça, de voleio, de bicicleta, tem black de golaços do Unifael. A melhor graduação digital com matrícula grátis. É para você realmente vibrar muito, tá bom? A mensalidade, gente, a partir de apenas R$ 109. Gostou? Então olha só que jogada de craque também. Quem faz graduação ainda pode ganhar uma pós de graça. A Unifael tem a graduação mais rápida do mundo, ou seja, você vai fazer rapidinho para mudar a sua vida a partir de 18 meses. Com essa condição especial também. E você pode concluir a sua graduação e sua pós a partir de 2 anos. Aí você sabe, né, gente, que a torcida vai à loucura mesmo. E tem mais. Na Black de Golaços Unifael, você concorre a 25 sorteios. Gente, a sorteios de 25 TVs. Só você, então, participando, então, fazendo a sua matrícula. Quer replay? Vou repetir para você. Serão 25 TVs sorteadas, um golaço que não acaba mais. Então você já sabe, em novembro tem Black de Golaços Unifael. Aqui quem ganha com certeza é você. Para saber mais, é só acessar unifael.edu.br. Inscreva-se já. Águida. Olha, nós estamos no último bloco e falando sobre a importância do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dá tempo de você mandar o seu depoimento, por exemplo. Aqui está a doutora Jéssica, que ela é advogada criminalista e está contando um pouquinho para a gente sobre a experiência dela como mãe, como mulher e principalmente como advogada num mundo que é extremamente machista muitas vezes e também preconceituoso. Doutora, a gente observa, né? Por mais que existam mudanças, melhorias que tenham acontecido, na verdade, a falta de oportunidade para a população negra, né? O racismo presente nos detalhes, como a gente já viu, já falamos no nosso dia a dia. Na verdade, todos nós precisamos melhorar como ser humanos mesmo, né? Nesse sentido, de encarar o homem, a mulher negra como uma mulher normal, como todos nós somos, homens e mulheres, né? Sim. Principalmente a população branca, né? Ela tem que, a gente tem que mudar essa forma de ver os negros, né? Que a gente é visto como uma coisa negativa, né? Que a gente não... Igual falaram que não consegue aceitar o negro como chefe. Por quê? Qual é o problema do negro ser um chefe? Porque a população branca ela está acostumada a ter um chefe branco, dos olhos azuis, loira. E quando vê uma negra chefe, fica assim, nossa, será que ela é chefe? Tanto que tem pessoas que não acreditam que eu sou advogada, porque como uma negra pode ser uma advogada? Ou é empregada, ou aquela... Não que esse trabalho de empregada doméstica seja ruim, não, é porque negros, a população negra está acostumada a trabalhar como doméstica, mas os negros merecem ter um cargo melhor, como chefe, diretor. A gente tem capacidade de ser o que a gente quiser, né? A gente não pode. A sociedade tem que escolher o que negro tem que ser. A gente mesmo tem que escolher o que a gente quer ser. Sim. Entendeu? Então, que a gente pode ser promotor, juiz, chefe, diretor, e nós somos capacitados para isso. Mas, infelizmente, como a maioria pobre é a população negra, e o Estado não dá a oportunidade para essa população ter uma educação suficiente para crescer na vida. Então, a gente tem que mudar essa visão, os negros, dar oportunidade para essas pessoas, para poder diminuir essa desigualdade, né? Que Por isso é muito que a gente está aqui, importante. sabe, doutora? Para começar a colocar na cabeça de quem está em casa essa mudança também. Agora a gente vai falar sobre a culinária brasileira, que é super diferente, diversificada e agrada diversos paladares. E tanto agrada que pela primeira vez 10 restaurantes brasileiros estão entre os 50 melhores da América Latina. Olha que delícia que a Olivia Freitas vai mostrar pra gente. O bolo de 3 leites, típico do México, ganhou o creme de cupuaçu brasileiro. Flores brasileiras para colorir a entrada feita de peixe. Foi com essas misturas, numa cozinha moderna, que o Médici, inaugurado há apenas 2 anos, entrou para a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Até então, em São Paulo, não tinha restaurante que representasse tão México
e que usasse os ingredientes locais. Acho que, de certa forma, esse é nosso diferencial. O Brasil conquistou um recorde histórico no ranking, que é organizado desde 2013. Entre os 50 melhores restaurantes estão 10 brasileiros, 7 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro e 1 de Curitiba. O mais bem colocado foi a Casa do Porco. O restaurante, que é localizado no centro da capital paulista, subiu 3 posições e ficou em 4º lugar. A lista é feita por 250 jurados que visitam restaurantes em toda a América Latina e escolhem os 10 preferidos. O vencedor deste ano foi o restaurante Central, que fica em Lima, capital do Peru. A comida geralmente é a estrela principal, mas essa escolha também pode ser feita pelo bar, pelo ambiente, pelo serviço, pela experiência como um todo de estar naquele restaurante. Em cada um deles, entre os melhores da América Latina, um pouquinho do Brasil e muito da diversidade de ingredientes e sabores que cada vez mais colocam o país na rota da gastronomia mundial. Os restaurantes que entraram nessa lista são restaurantes que usam ingredientes mineiros, baianos, ou paranaenses, ou paulistas, ou cariocas, mas não fazem uma cozinha tipicamente regional. São restaurantes de pesquisa, restaurantes que fazem uma cozinha moderna, ainda que mantendo a essência dos sabores de cada uma das suas regiões. Ai, que lindo. Olha, agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web. Qual é o principal destaque de sexta-feira, Lana? Boa tarde. Oi, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. O destaque é o Grammy Latino que aconteceu ontem, a 23ª edição do Grammy Latino que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em Las Vegas, perdão. Aconteceu ontem, a Ludmilla foi destaque. Ela ganhou seu primeiro Grammy Latino como melhor álbum de pagode e samba, com o seu Numanice Volume 2. Ela concorreu com grandes nomes como o Martinho da Vila e também o Péricles e conquistou esse prêmio tão aclamado. E também um destaque foi também que ganhou de melhor álbum de música popular brasileira foi a Lineker, que se tornou a primeira artista transgênero brasileira a vencer esse prêmio. Lindo, 2 mulheres pretas, que maravilhosas. Tudo a ver com o nosso assunto. Obrigada, Poderosas. viu, Lana? Até segunda. Beijo, gente, até segunda. Bom final de semana. Beijo, minha amiga, até mais. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre que quiser. Um beijo para a mamãe que veio junto também, muito simpática. É verdade. E eu agradeço muito sua participação e presença aqui, viu? Não, obrigada a vocês, gente, por Gratidão. ter convidado para falar sobre o racismo. E eu quero dar um recado para todos vocês. Se você estiver passando por isso, compareçam na delegacia, denunciem. Pessoas brancas, filma. Liga para a polícia para poder mudar tudo isso. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, doutora. Valeu mesmo, viu? A gente se vê na segunda-feira. Beijo grande. E o Doce vai estar com a gente, viu? Falando sobre Novembro Azul. Beijos, tchau, tchau. Falando nisso.